Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o temaço de hoje. Despertamos das mentiras. É isso mesmo. Despertamos das mentiras. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, há milênios, alguns grupos de poderosos nos contam mentiras e até uma certa época nós acreditávamos nelas. Com relação ao Brasil, existem mentiras históricas desde a época de seu descobrimento, feito pelos portugueses, né? Descobrimento dos europeus, evidentemente. Me lembro de uma aula de história muito marcante para mim, na qual o professor dizia que uma tempestade com ventania desviou a frota de caravelas de Pedro Álvares Cabral da África, estava na costa da África, até o Brasil. Quer dizer, uma tempestade, uma ventania fez aquela frota de caravelas cruzar todo o Oceano Atlântico. Dá para acreditar nisso? Difícil, né? Na época eu não tinha tanto discernimento, era criança, mas aí conversando com a minha mãe, falecida, né, já, neuropsiquiatra Waltraud Zellner Kepp, ela me disse, olha André, essa história aí tá meio esquisita, não é bem isso não. E aí, descobrindo e pesquisando, investigando, então a ideia que eles passavam é que o Brasil teria sido descoberto pelos portugueses por acaso, né? Uma ventania levou as caravelas. Atualmente sabemos que os portugueses sabiam da existência de terras aqui no Brasil e que por esse motivo fizeram o Tratado de Tordesilhas com os espanhóis em 1493, vieram para cá em 1500, dividindo as terras da América do Sul entre portugueses e espanhóis. Então não é verdade que Pedro Álvares Cabral teria vindo aqui para o Brasil por mero acaso ou por causa de uma tempestade. Ele veio aqui para tomar posse das terras que Portugal tinha direito, a partir do Tratado de Tordesilhas. Agora, se os livros de história nos contam mentiras, e se já despertamos das mentiras que nos contavam no passado, outra mentira, eu vou dar um exemplo, das guerras do ópio, né, no século XIX, nas quais a Inglaterra impôs a exportação, a produção era feita na Índia, mas a exportação era feita pelos ingleses de ópio para a China, porque a balança comercial Inglaterra-China estava muito negativa. E o único produto que entraria na China era o ópio. Então fez 2 guerras para impor o uso de ópio na China, cada vez que a China queria se independer da Inglaterra, né? Bonzinhos poderosos ingleses, né? Não é o povo, são os poderosos, vamos lembrar disso. Então, precisamos despertar das mentiras que nos contam também na época atual. Então, tem as mentiras históricas, as mentiras que estão nos livros de história, mas tem as mentiras que nos contam atualmente. Eu expliquei em vários programas de rádio anteriores que o vírus atual da pandemia é um vírus quimera, é um vírus feito de outros vírus, feito em laboratório, produzido em laboratório. E isso que muitas pessoas duvidavam e tudo mais, por exemplo, nos Estados Unidos está se tornando uma pesquisa cada vez mais recorrente e estão cada vez mais descobrindo que é uma verdade. E cada vez mais a verdadeira ciência e os jornalistas investigativos do mundo inteiro, que têm um compromisso com a verdade, porque existem jornalistas com compromisso com a verdade, né? Vem demonstrando de várias formas essa realidade cada vez mais comprovada. Portanto, outra provável mentira recente é que o vírus da pandemia tenha vindo de uma pessoa que consumiu carne de morcego em um mercado de Wuhan. Então, provavelmente não veio de lá, mas do laboratório
de virologia. Outras mentiras atuais se produzem pelos interesses políticos e econômicos da grande mídia. Políticos e econômicos. As notícias são enviesadas por uma mídia opinativa. Você já percebeu que, em vez de te trazer a notícia, traz a notícia, mas fica dando opinião, falando de opiniões. Então, nas opiniões que eles dão, é que eles te conduzem para os interesses políticos e econômicos deles, de cada grupo de mídia. Então, essa mesma mídia, grande mídia, ela tenta disfarçar, mas não consegue esconder a sua posição política, que está muito clara, sempre nesse enviesamento, né? Sempre quando eles dão as notícias, sempre fica muito clara a posição política, os interesses econômicos, né? Mas grande parte da população já percebe essas distorções, desinformações e fake news feitas pela grande mídia. Então, estou dizendo, desinformações, distorções e fake news feitas pela grande mídia. E isso nós precisamos estar cada vez mais conscientes. O mais interessante é que a população já despertou também para algumas fontes que desmentem notícias verdadeiras, porque a grande mídia não apenas desinforma, quanto desmente algumas notícias verdadeiras, afirmando serem fake news. Então, criam um estado de confusão muito grande. Ou seja, a grande mídia deixou de ser o critério de verdade das notícias, pois ela mesma produz desinformação e fake news. Então é por isso que cada vez menos pessoas confiam nessa grande mídia. E o que eu tenho também a dizer? Então, eu vou dividir o programa de hoje em duas partes. A primeira parte é Despertamos das Mentiras. A segunda parte começa agora, que é o Grande Despertar. Nós estamos vivendo numa época em que provavelmente todos nós estamos vivendo um grande despertar. A nossa percepção das mentiras, a nossa percepção de todas as manipulações, desinformações que foram feitas até agora, em milênios de humanidade. Eu não estou dizendo que isso é uma prerrogativa da época atual. Isso aqui é histórico, né? Então, eu acabei de mostrar que no descobrimento do Brasil, contaram uma história mentirosa. Não era essa a verdadeira história. As guerras do ópio, né, as duas guerras do ópio do século XIX, foram para a Inglaterra impor o uso de ópio na China, quando a China não queria mais usar o ópio. Então foi por isso. Então, a verdadeira história é diferente daquela história floreada, bonitinha, que nos contam. Então, as mentiras foram sendo impostas pelos poderosos ao longo de milênios. E talvez estejamos vivendo agora o grande despertar. As pessoas despertando para todas essas mentiras e não aceitando mais ser enganadas. Então, esse seria o grande despertar da época atual. Então, a pergunta que fica: será que estamos saindo de um grande sono de milênios e começando agora um grande despertar? Acordando, awakening, né? Então, acordando e percebendo todas as mentiras e, ao mesmo tempo, qual seria a verdade? Porque se nós percebemos todas as mentiras que estão sendo fabricadas, também nós começamos a perceber qual é a verdade. Agora, em primeiro momento, você que está me ouvindo, pode ter a impressão contrária. Então, em primeiro momento, parece o contrário. Parece que o mundo está pior e que ainda estamos alienados e sem consciência da situação social
e planetária da Terra. Então parece, não, as pessoas estão alienadas, vão demorar muito para perceber as coisas. O que está acontecendo de uma forma surpreendente é que as pessoas estão adquirindo a consciência de uma forma muito rápida. Então, essa pandemia, de um lado, nos trouxe esse isolamento horroroso, né? A população inteira em quarentena, e não apenas os doentes, né? Um fato assim, quase que único na história, né? Na Idade Média, isso acontecia, por exemplo, numa cidade, né? Nunca aconteceu no planeta inteiro, né? Então, ficamos trancados, não só os que precisavam ficar em quarentena, mas toda a população trancada. Mas teve um efeito também em paralelo que foi positivo, que é o seguinte: as pessoas começaram a questionar, começaram a pensar e começaram a verificar, checar todas as notícias que a grande mídia trazia. E as mentiras já estão começando a aparecer. Então, mentira tem perna curta. Isso as pessoas deveriam se lembrar sempre. Então as mentiras estão começando a aparecer. Parece que o mundo está pior e que ainda estamos alienados e sem consciência da situação social e planetária da Terra. Essa impressão que fica. Mas, na verdade, estamos cada vez mais despertando. Afinal de contas, a pandemia ainda não terminou e tudo pode parecer caótico ao nosso redor. Ah, André, está uma situação caótica. Sim, estamos em plena época de pandemia, embora em alguns países a pandemia está pouco a pouco terminando. E vai chegar um momento que a pandemia vai terminar por aqui também no Brasil. Mas o que é o despertar? Então, o que é despertar? O despertar acontece quando percebemos os problemas que existem há milênios no mundo e começamos a reagir. Então, não aceitamos mais tão passivamente as mentiras que são contadas para a gente. Não aceitamos mais tão passivamente todas as historinhas que contam para a gente, né? Da bondade dos poderosos, quanto eles gostam da gente e tudo mais. A gente começa a perceber que não é bem assim. O despertar acontece quando percebemos que estávamos adormecidos e de repente nós acordamos. É um despertar da consciência. E é um despertar que traz uma visão diferente da sociedade e de nós mesmos. Nós percebemos mais o que é a sociedade e percebemos mais a nós mesmos, tanto nos aspectos melhores que cada um tem, quanto nos aspectos mais problemáticos que cada um tem, para fazer um aprimoramento interno. Então é uma época de grande conscientização, em que nós podemos mudar a nós mesmos, a cada um de nós, e mudarmos a própria sociedade. Vibe Mundial 95.